Oi, gente. Hoje, no nosso 14º estudo, dentro da decisão de depender, nós vamos trabalhar com o tema A Dependência que Liberta Suas Emoções. Que dependência é essa que vai trazer liberdade para cada um de nós? É preciso lembrar que nós estamos em um processo de recuperação, em uma caminhada. E nessa caminhada nós estamos fazendo várias descobertas. E uma das descobertas é que os nossos relacionamentos, eles precisam ser saudáveis. Eles precisam ser relacionamentos que proponham vínculos, que proponham crescimento, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter cuidado para que esses mesmos relacionamentos, que são tão importantes para o nosso processo de crescimento, para o nosso processo de recuperação, não se tornem relacionamentos adoecidos por conta de, por exemplo, uma relação de codependência que nós vimos no estudo anterior. Hoje a gente vai ver então a respeito de uma dependência que liberta as nossas emoções. E aí nós voltamos a falar da dependência saudável, que foi a dependência, a reflexão com a qual nós iniciamos no estudo número 13. Nós iniciamos a respeito da dependência saudável, a dependência que o Davi, o salmista, tinha com Deus. Essa dependência de Deus é uma dependência que liberta as nossas emoções, que liberta as suas emoções. E como é que nós vamos expressar isso no nosso dia a dia, na nossa caminhada diária, na nossa rotina? Veja, todos nós passamos por momentos de angústia, todos nós passamos por momentos em que as nossas emoções se desestabilizam. Você quer ver? Esse tempo agora, que foi o tempo de isolamento social, nas primeiras semanas, muita gente teve as suas emoções descompensadas. De uma certa forma, alguns entraram em crises mesmo, crises de ansiedade. Por quê? Porque não conseguiram olhar para o futuro com uma perspectiva positiva e começaram a se angustiar tanto com a incerteza, a insegurança, as más notícias que se espalhavam alucinadamente ao nosso redor. Teve gente que entrou em colapso emocional, teve crise de ansiedade, alguns entraram em situações críticas mesmo, que precisaram parar, pedir ajuda, alguns precisaram tomar medicamento. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse momento que as nossas emoções, elas escapam, elas fogem daquilo que é, digamos, natural do ponto de vista de ser equilibrado, ok? Porque todo mundo vive um nível, por exemplo, de ansiedade. Mas a questão é quando esse nível extrapola aquilo que é equilibrado, aquilo que ainda está sob um controle. Então, como é de que dependência eu estou falando que me liberta em relação às minhas emoções, para que eu não surte, para que eu não entre num colapso, né? O salmista vai dizer no Salmo 18, versículo 6, assim, preste atenção no que o salmista diz. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. O que eu aprendo com esse texto? Que todos nós, e o salmista também, temos um momento de aflição, um momento em que nós precisamos gritar, clamar por socorro, pedir ajuda. E o salmista ele fala em grito, ele fala em clamor, ele fala que o seu grito chegou aos ouvidos do Senhor. Ele não está falando de uma situação assim calminha, em que estava tudo bem e ele foi falando com Deus. Não, ele está falando de um momento de aflição e de angústia. Todos nós passamos por isso. Muita gente, no começo desse período de isolamento, como eu disse, né, as suas emoções ficaram assim extremamente alteradas.
E muitos tiveram que gritar, clamar por socorro. E qual é a dependência que nos liberta? É porque o salmista, ele inclina assim a sua voz, o seu clamor, ele grita assim, mas na direção do Senhor. De novo, ele estabelece com o seu Senhor, com o seu Deus, uma relação de dependência, entendendo que é dele que vem o socorro, é dele que vem a resposta. Então, nós vamos aprendendo a dependência que liberta as nossas emoções. Provérbios 12, 25 diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então eu estou falando aqui a respeito do meu clamor, daquele momento da angústia, do desespero das emoções que eu dirijo o meu clamor e a minha dependência e o meu pedido de socorro ao Senhor. Mas aqui também na palavra, em Provérbios, está dizendo de uma palavra bondosa. Onde é que eu vou encontrar uma palavra bondosa? Em alguém que é um parceiro, alguém que caminha comigo, alguém que está ao meu lado, um amigo, um conselheiro, um discipulador. Pode ser o Espírito Santo, mas precisa também ser um amigo, uma pessoa, alguém que pode me ouvir. Existem situações que não dá, gente, para nós suportarmos sozinhos. No nosso encontro online, eu falei um pouco sobre isso. Dei o exemplo de Moisés, quando Moisés reconhece diante de Deus que o peso de ouvir todo aquele povo, as lamúrias, as situações, as queixas, era grande demais. E ele chega para Deus e diz: eu não consigo, está pesado demais, eu não tenho como carregar tudo isso. E Deus então chama outras pessoas, orienta Moisés, na verdade, para chamar outras pessoas, e Deus mesmo faz a distribuição da carga para outros ombros, porque aquele era o momento que a situação de Moisés estava já a ponto de um colapso, talvez, né? Então, a Bíblia vai dizer que um coração ansioso deprime, e é preciso que eu tenha palavras bondosas que me animem. Gente que me ouça e que saiba também deixar para mim uma palavra de conforto, sabe? Então essas são as dependências, ou essa é a dependência que liberta as minhas emoções. Não é depender no sentido de que, em relação a uma pessoa, de que eu agora, se eu não tiver essa pessoa, eu não vou viver. Não, não é isso. É que nós não fomos feitos para ser ilhas. Nós precisamos uns dos outros. Então, nós também precisamos de palavras, nós precisamos de presença. Eu sei que é um tempo de isolamento, mas o que é possível fazer nesse tempo? É possível buscar alguém numa videochamada, né? Numa chamada por WhatsApp, com uma videochamada mesmo, né, de WhatsApp, ou uma conversa por uma videoconferência, não sei. Mas é preciso, nós precisamos dos relacionamentos. E para nós nos libertarmos e liberarmos também as nossas emoções, conseguirmos carregar as situações emocionais. Qual é a diferença entre depressão e ansiedade? Duas situações que foram muito emergentes nesse período estão sendo muito emergentes nesse período de isolamento, mas elas não são novidades. O ser humano sempre lutou com questões ligadas à depressão e à ansiedade. Eu e você talvez já tenhamos tido picos, por exemplo, de ansiedade. Espero que nunca tenhamos enfrentado uma depressão, mas talvez tenhamos tido, sim, alguns pensamentos depressivos, alguns momentos, ainda que breves, mas assim, de uma tristeza profunda, de um abatimento de alma, que são sintomas, né, de processos depressivos, não necessariamente uma depressão. Uma depressão é uma enfermidade grave de alma que precisa, inclusive, de especialistas para tratar. Mas eu falo de situações que às vezes apontam para estados depressivos ou para picos de ansiedade. Qual é a diferença básica? Então, assim, de maneira simples e básica, a depressão, ela é em nós um excesso de passado. É quando eu me fixo em algo, uma tristeza profunda que me acompanha, uma carga emocional que vem do passado, que às vezes chega e alcança um nível, uma pressão, um peso tão grande que eu desmorono por dentro.
e eu entro num estado de abatimento, de letargia, de sofrimento, de tristeza de alma. Recentemente, eu vi um vídeo que circula, né, de uma pessoa muito querida nas redes sociais, em que ele fala e ele usa essa expressão. Ele disse: eu carrego uma história, estou falando aqui com minhas palavras, né? Eu carrego uma história, essa minha história trouxe muitas dores, eu vivi momentos muito, muito difíceis na minha vida, só que eu sempre me calei sobre tudo e eu suportei mais o peso das situações de várias outras pessoas e sempre me calando e sempre dando resposta para os outros, mas nunca tendo alguém que me ouvisse. Foi assim que ele colocou, e ele disse: e essa semana eu implodi. Sabe a ideia da implosão? Já viram um prédio sendo implodido? Ele cai, toda a estrutura é posta abaixo, né? Então aquilo que estava erguido de repente desmorona. E às vezes esses processos acontecem conosco. Então a depressão, ela é exatamente esse momento da implosão. E essa pessoa dizia: eu então fui diagnosticado em um estado de depressão, comecei a tratar, estou tomando remédio, acompanhando com a psiquiatra e tudo mais. Então, glória a Deus que a pessoa reconheceu, pediu ajuda, buscou ajuda especializada. Eu não estou falando nesse grau tão acentuado, porque aí precisaria mesmo de um especialista, né? Mas eu estou falando de algumas situações, eu estou tentando explicar qual é a diferença básica. Então, a depressão é quando uma carga emocional que vem aí do passado e chega até hoje, muitas vezes te implode. E a ansiedade já é o excesso de futuro, é eu não saber lidar com aquilo que hoje me angustia e que me tira a serenidade para esperar o futuro de maneira equilibrada. Eu começo a entrar em parafusos, como muitos entraram por conta das situações que se estabeleceram nesse tempo, tantas notícias ruins e os prognósticos eram tão alarmantes, assustadores, que muitos começaram a ficar com tanto medo e tiveram crises de ansiedade. Então, depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro. Assim, de maneira bem simples, tá, gente? Sintomas comuns da depressão. Mais uma vez eu alerto, não busque nos outros. Olhe para você, ok? Então, que sintomas? Alguns, muito comuns. Interesse ou prazer diminuído nas atividades, distúrbios de apetite e ganho ou perda de peso, distúrbios do sono, como insônia ou hipersonia, redução geral no nível de atividade, agitação ou ansiedade, desânimo, no caso, essa fadiga, né, profunda ou perda de energia, sentimento de inutilidade ou culpa, confusão cognitiva, ideação suicida. Não é que a pessoa pratique o ato do suicídio, mas comece a pensar sobre isso. É um sintoma comum de alguém em estado depressivo, né? A insônia, falta, não consegue dormir, ou então a hipersonia, quando você já só quer dormir, também não quer mais viver, você quer apagar, digamos assim, esse estado de consciência das coisas. Então você prefere ficar só dormindo, ou então não tem prazer em nada do que faz, né? Prefere quarto escuro, prefere isolamento. São sintomas. E assim, gente, para algo chegar a ser grave, nunca começa grave, começa pequeno, começa com pequenos sinais. E muitos desses sinais são esses que nós estamos pontuando. Então, não é para você olhar um sinal e dizer: eu estou em depressão. Não, não é isso. É para você perceber e tratar, para que você não agrave uma situação. E se você perceber que precisa de algo mais além do que você já está fazendo, o CR, acompanhamento, busque a ajuda do especialista, tá bom? Sintomas comuns de ansiedade, né? Quando você está preocupado demais com o futuro, tão preocupado com o futuro que você não consegue estar vivendo bem, equilibradamente o presente, você tem picos mesmo de uma sobrecarga emocional que você às vezes paralisa. Então, quais são esses sintomas? Cansaço, estar facilmente fatigado, dificuldade de concentração, ter lapsos de memória, irritabilidade, tensão muscular e dificuldade para relaxar, alteração do sono, sudorese excessiva, náusea, diarreia, boca seca,
mãos e pés frios e úmidos, sensação de nó na garganta, assustar-se facilmente, aumento da frequência cardíaca. Então, no meu caso, quando eu olho para os sintomas da depressão e da ansiedade, eu vejo que alguns sintomas eu conheço. Não significa que eu já estive em depressão. Não, eu nunca vivi estado de depressão, mas eu já tive alguns sintomas. Né? E eu já tive mais ainda em relação à ansiedade. Eu já tive picos de ansiedade e já tive crise de ansiedade. Essa sim eu reconheço. Precisei tratar, eu busquei ajuda. Eu conversei com pessoas, né? Eu fiz ciclos do CR, mas eu também busquei ajuda de especialista, sim. Cheguei aí a um psiquiatra, ele me receitou uma medicação, mas eu em Deus tomei uma decisão, foi minha, e eu não recomendo isso para ninguém, mas tomei a decisão de fazer outros tipos de tratamento, que não o de medicação, né? Foi uma decisão em Deus que eu tomei e Deus me ajudou, enfim. Mas eu reconheço que muitos desses sintomas eu conheci em situações específicas da minha vida em que eu estava numa sobrecarga emocional muito, muito grande, muito pesada para mim. Eu já contei para vocês, então assim, meu divórcio foi uma carga, uma sobrecarga emocional, acarretou muitas situações, coisas que eu vivi intimamente. E que às vezes as pessoas olhavam para mim e elas não imaginavam, né? A perda da minha mãe também trouxe uma sobrecarga emocional muito grande para mim. O ter que de repente que viver, dirigir a minha vida agora de maneira como em alguns momentos eu me vi, sem pai, nem mãe, sem ninguém. Eu achava, né, naquele momento, o meu emocional entendia dessa forma. E aí eu precisei ir tratando cada coisa, cada sintoma, né? Eu tinha uma forte tendência para querer me isolar, a não querer determinar. E eu ainda eu tenho que lutar com isso às vezes. Então, a gente precisa se olhar, tá bom? Como lidar com a depressão e com a ansiedade, ou pelo menos com sinais de depressão e ansiedade. Primeiro, percebeu alguma situação? Vença o silêncio. Ou seja, fale sobre. Eu dei essa dica na nossa reunião. Falar sobre. O CR sempre vai nos estimular a falar. Falar é terapêutico. Falar tira aquela situação que está escondida, oculta, exatamente daquilo que eu chamo de trevas e traz para a luz. Então, quando eu falo, eu tiro dali, de onde está escondido, e eu coloco para ser visto. E Jesus opera nisso também. Então, vença o silêncio, converse com alguém. Olhe para o passado não para ficar no passado, mas para que você reaja a ele, para que você o enfrente. Sabe, o seu passado não pode ser apagado. Por mais que alguém ame muito e deseje muito isso, apagar. Eu gostaria que algumas situações da minha vida, do meu passado, pudessem ser apagadas, mas não pode. Eu já entendi isso. Quando eu digo eu gostaria, eu já vivi essa loucura de pensar que será que não tinha um jeito de apagar? Será que não tinha um jeito de eu esquecer? De eu não lembrar? Só que não existe isso. Eu precisei olhar para ele, olhar para me reconstruir, dar novos significados, aquilo que a gente chama de ressignificar mesmo, sabe? Pegar as dores e transformá-las, reelaborá-las para ajudar outras pessoas. Foi assim que eu fui vencendo. Então, olhe para o passado. Tenha as melhores expectativas para o futuro. Porque assim, gente, e aí entra essa questão também da segunda decisão, confiar. Quem é esse Deus que eu chamo de Pai? Ele diz, eu tenho planos para o teu futuro, então eu olho para o meu futuro. Aprendi, Jolene, a olhar para o meu futuro na perspectiva do meu Deus. Ele olha para o meu futuro e ele diz assim, eu tenho planos de bem. Então agora eu olho para o meu futuro pensando, quais são os planos de bem que Deus tem para mim? São planos de bem, eu estou acreditando nisso. Aí eu coloco melhores expectativas. Vença o medo pelo amor. A Bíblia diz que o amor, o perfeito amor, ele lança fora o medo. Quem é que tem por nós um amor perfeito? Onde nós encontramos o amor perfeito? O perfeito amor está em Deus. E olhando para Ele,
eu vou deixando de ter medo, ou pelo menos substituindo os meus medos pela confiança nesse amor, no amor dele por mim, na maneira como ele me olha, cuida de mim. Então eu sei, o meu coração ele teme, as minhas emoções elas querem todo tempo ter medo e ficar envolvida no medo, mas eu volto a minha mente para o amor de Deus e aí eu vou vencendo o medo pelo amor. Receba as bênçãos como dádiva e não como dívida. Sabe, é ter um espírito de gratidão. Deus não nos deve nada. Ele não nos deve nada. E as pessoas, de uma certa forma, eu sei que existem as questões assim, eu faço algo, um bem para alguém, então essa pessoa ela tem uma dívida de gratidão comigo. As pessoas fazem um bem para mim, eu também tenho uma dívida de gratidão com elas. Mas a grande verdade é que assim, o amor, ele é liberado como uma dádiva de Deus para nós. Ele nos amou porque ele quis nos amar, foi uma dádiva, é uma dádiva o amor de Deus. Então eu recebo o que Deus me dá, o amor dele, o cuidado, a provisão, cada coisa pequena como dádiva. Mas ele não é meu devedor. E as pessoas, eu quero que elas me amem, sim, eu quero que elas tenham afeto, principalmente aquelas com quem eu convivo, óbvio, minha família, os meus amigos, mas não como dívida. Eu quero que eles me entreguem presentes como dádiva, como o meu amor para eles também é uma dádiva. Eu também os amo, eu também entrego dádivas de amor para os meus amigos, para minha família, para os meus queridos. Né? Então, enxergar, receber essas bênçãos como dádivas e não como dívidas, são formas de lidar com sintomas ou com situações de depressão e ansiedade. Lamentações 3, 20 a 26 diz assim, conhecemos tanto esse texto, mas ele aqui traz uma linguagem tão bonita, olha só. Quero trazer à memória minhas experiências do passado, não para viver aprisionado lá, mas para trazer ao presente as memórias que me impulsionam para um futuro de esperança. Trazer à memória o que me traz, o que me dá esperança. Eu busco lá do passado experiências, não para eu ficar lá, contemplando o passado e eu não estou vivendo o futuro, não. Mas Deus cuidou de mim, então isso me anima de que Deus cuida de mim hoje e que eu alcanço o futuro por causa desse cuidado. Eu vivi momentos felizes, por exemplo, essa semana eu fiquei pensando, poxa, quando passar esse tempo, eu queria ter a condição de fazer uma viagem. Eu fui resgatar na minha memória a última viagem. Eu comecei a sonhar com novas viagens. Eu fiz uma viagem muito gostosa há uns anos atrás, com um grupo de amigos e com uma parte da minha família. Então eu estou sonhando em fazer uma viagem com família, com amigos, para um lugar muito especial, que eu gosto muito. Eu já fico... onde é que eu vou buscar essas lembranças que me animam para o futuro? Eu busco no passado, mas eu não fico lá lamentando, nunca mais eu vou viver, não. Eu vou gerando aqui novas expectativas para o futuro e aí eu vou me enchendo de esperança. A pergunta para nós hoje, na verdade, são duas perguntas. O que prende você ao passado e que te traz uma carga emocional que te deprime? Que te prende mesmo no sentido de prisão? E o que você anseia para o futuro que de repente pode ser algo que está assim gerando também uma sobrecarga de emoções? Pense sobre isso. Pense se ainda existe alguma coisa lá do passado que ainda te deprime. Traga para a luz, converse com alguém. Faça o exercício de depender de Deus e de buscar alguém como seu parceiro para você se libertar dessas emoções. Uma coisa, gente, é você passar por uma crise de ansiedade e não compartilhar com ninguém. Uma outra coisa bem diferente é você ter alguém com quem compartilhar. Eu garanto a você que a chance da cura, você buscando alguém, não ficando sofrendo sozinho, a chance da cura é muito maior. Eu espero que você continue caminhando na decisão de depender de maneira saudável de Deus,
mas também tendo relacionamentos profundos, de dependência, não codependência, mas de dependência, de troca emocional para a sua saúde emocional e a saúde emocional das pessoas à sua volta. Deus te abençoe.